o indivíduo psíquico. Tá? Não surge o indivíduo psíquico e depois o indivíduo social. O indivíduo coletivo, o indivíduo social, né, o indivíduo psicossocial, ele surge ao mesmo tempo como corpo coletivo para dar conta dessas problemáticas tensionadas que o vivo não tem, não dá conta. Tá? É desse modo que Simondon vai fazer uma diferenciação entre animais e homens. Porque agora a gente está falando de individualização. E se fala de individualização, a gente está falando desse ser psicossomático que ele está chamando aqui de humanidade. Tá? Isso é muito interessante porque o Simondon não vai, desse modo ele não vai fazer uma diferenciação, uma ruptura entre o que é a experiência animal e o que é a experiência humana. A experiência humana é uma experiência que surge, emerge a partir da experiência animal. E um certo grau de psiquismo existe nos animais também. Por que o Simondon faz isso? Porque desde lá do início a sua tese é antissubstancialista. Se é antissubstancialista, ele não vai deixar que agora, nesse momento específico, duas substâncias apareçam. Tanto quanto ele não vai permitir que na relação entre psiquismo e corpo estejamos falando de duas substâncias. Estamos falando do nascimento, né, de uma única experiência do vivo que excede o vivo para dar conta das tensões do vivo. Né? A psíquica e a social. Tá? O que é um indivíduo psíquico? O indivíduo psíquico é aquele que percebe, antes de mais nada, que há algo muito maior do que ele na sua própria experiência de vida. Percebe algo que ele vai entender como espiritualidade. E o termo é exatamente isso, espiritualidade, não, obviamente, né, num sentido muito próprio na literatura de Simondon. Espiritualidade é, né, o modo como se percebe, como percebemos esse plano que é cósmico e que nos acompanha, que está aqui com a gente. Né? Ser sujeito, então, é ser, né, ao mesmo tempo, uma parte individuada, ou seja, né, manter-se, guardar uma parte da individuação viva, né, e uma parte pré-individual, que é essa parte cósmica. O sujeito é dividido nisso. Né? Esse indivíduo psicossomático que o Simondon está falando obviamente separa aí entre pensamento, entre psiquismo e corpo, e o Simondon vai falar que, né, psiquismo é valente, o univalente, o corpo é bivalente. Em que sentido? Né? O psiquismo é sempre o atual real no momento, do agora. O corpo é sempre é no corpo que agem duas funções, a função da memória e a função da projeção. É o corpo que está sempre numa relação entre um passado que se aproxima e de um futuro que se aproxima. Por que eu cheguei até aqui? Se eu cheguei de algum modo interessante até aqui, chegamos até aqui, tá bom? Porque é nesse ponto que a gente vai conseguir fazer a tal da relação entre o psíquico e o social. No momento em que nasce essa individualização psíquica, nasce com ela um meio, assim como surge lá um meio no indivíduo físico, né? Assim como surge um meio junto com o indivíduo vivo. Surge um meio. Qual é o meio do indivíduo psíquico? O meio dele é o corpo. O corpo que é animado, tá, por duas funções diferentes, memória e projeção, passado e futuro secundariamente. É a memória e o futuro, a memória e a projeção que criam depois, secundariamente, o passado e o futuro. Vou falar esquematicamente muito rápido para ver se eu consigo chegar, né, antes que a gente morra de tédio em algum lugar. O passado, diz Simondon, tá, é um conjunto de marcadores, tá, formais, que estão à disposição plasticamente do sujeito, tá, para que dele se possa fazer algum tipo de uso. Uso é uma palavra ruim, é muito mais uma operação. Então, o passado ele é desgastado de energia. Ele é pobre em energia. O futuro, né, tanto o futuro distante e recalcado, né, quanto o futuro próximo, aquele que
que está próximo ali do sujeito, ele é pura plasticidade, ele é pura tensão, ele é relação de forças. Então, se faltam conexões ao passado, faltam marcadores ao futuro. O que faz o indivíduo psicofísico, o psicossomático? Esse indivíduo opera estruturações no seu meio, tá? Estruturando esse passado, a partir dessas forças que vêm do futuro, que vêm do porvir. Isso não é nada muito diferente do que a gente viu no indivíduo físico. Não é isso? Que vai estruturando um campo. Então, é no corpo, tá, que se produz essa estruturação, nessa relação entre o psico e o somático, que se produz essa estruturação do indivíduo psíquico. Pronto. Como é que nós saímos, então? Pronto, esse indivíduo interessa pra gente só até aqui. Tá? Tem várias outras questões que aparecem no meio ali pro Simondon, mas elas são... Está dentro dessa discussão enciclopédica. Acho que para hoje, nos interessa esse caminho. Ao mesmo tempo, temos aqui a presença do pré-individual. Tá? Tem uma frase aqui que eu acho legal, está escrita em algum lugar, por isso que eu botei uma paradinha. Eu escrevo, gente, eu não acompanho o que eu escrevo. Eu não sei, mas depois eu perco o texto. Não sei. Pode pesquisar. Assim, a questão da substancialização, tá? Eu vou falar aqui, eu peguei umas frases do Simondon para ajudar, porque ele é muito melhor do que eu, então. Cada esquema psíquico corresponde a uma especialização somática. Pode-se nomear o corpo conjunto das especializações do vivente, às quais correspondem as esquematizações psíquicas. O esquema psíquico não é a forma da especialização somática, mas o indivíduo correspondendo a essa realidade complementar relativa à totalidade viva anterior. Tá? Essa realidade com relação à individuação do vivo. A unidade dessas duas sociedades é mantida por aquilo que do vivente não se individualiza. O que mantém o social já dentro do indivíduo psicossomático é o pré-individual. E só pode ser o pré-individual, porque se não for um pré-individual, a gente cai no problema de aporia. Vão ser duas substâncias diferentes, que é a aporia histórica das duas substâncias, corpo e alma, res cogita, res extensa. É essa crítica. Tá? Então, é o pré-individual, esse campo de tensões, esse campo do descabido, que é capaz de unir e animar ao mesmo tempo esse indivíduo. Tá bom? Tá horrível, né? Tá bom? E tem uma outra coisa aqui que eu precisava falar, mas eu vou tentar. Tá muito chato, gente. Se estiver muito chato, eu paro. Não. Não? Você jura? Juro, eu não minto. Então, isso é verdade. Então é isso. Aí o Simondon vem com uma história muito divertida, que ele fala assim, esse é o primeiro lado da moeda. Qual é o segundo lado da moeda? Individuação psíquica e coletiva. Tá, o que é o coletivo? Ele fala assim, aí ele explica assim de um jeito que eu acho bacana, assim, eu gosto de falar assim porque eu acho muito interessante. O que é o coletivo? O coletivo é um caso de individualização que nasce, para dar conta de uma problemática do vivo, e nasce junto com o seu meio. Qual é o meio do indivíduo coletivo, da individualização coletiva? São os indivíduos. Ou seja, os indivíduos estão para o coletivo, agem para o coletivo, assim como o corpo age para o psiquismo. Ele faz essa correlação. Tá? Ao fazer essa correlação, ele vai começar a precisar dar conta dessa união. A gente já sabe que o que faz essa união é pré-individual, mas como é que isso é feito esquematicamente? A tacada legal é a seguinte: se o indivíduo é o meio do coletivo, tá? É no indivíduo que age em duas funções, é do passado e do futuro.
ele tem um passado e ele tem um porvir. Tá? E o coletivo também tem um passado e terá um porvir. Qual é o futuro do indivíduo? O futuro do indivíduo, estou tentando esclarecer aqui que ele vai tentar produzir correlações que não caiam em substancializações. Né? O futuro do coletivo, o porvir do coletivo, é o passado do indivíduo singular. O coletivo encontra o seu futuro no passado do indivíduo singular. E o indivíduo singular vai encontrar o seu futuro no passado do coletivo. Tá? Como é que é isso? Vamos começar ao contrário. Tá? O indivíduo vai encontrar o seu futuro no passado do coletivo porque, ao estar no coletivo, ele recebe do coletivo papéis, atitudes, escopos, rituais que já estão aí. E ele tem que passar por isso. Tá? Ele vai passar por isso, ele vai se estruturar passando por isso. Tá? O que é o indivíduo como futuro do coletivo? O indivíduo como futuro do coletivo, a singularidade como futuro do coletivo, é maravilhosamente bem estruturado pelo Simondon como um campo de tensões, não é um campo, né, de marcadores, mas um campo de tensões animado por essa força pré-individual, por essa energia pré-individual. O indivíduo está para o coletivo, tá, como porvir, porque cada indivíduo carrega uma singularidade. E essa singularidade precisa ser resolvida no futuro. Estar na vida, manter-se na vida, seja ela a vida, né? A vida mesmo, né? A vida da espécie. Estar na vida psicocoletiva é manter-se na vida. Então, essa tacada é muito interessante. Tá? É imaginar que, né, o que nos correlaciona de alguma forma, né, o que nos torna indivíduos, né, no nosso caminho da individuação, é o passado, né, que é esse passado, a tradição do coletivo, né, mas que aquilo que nós aportamos como problemáticas singulares é o que vai dar futuro ao coletivo. E futuro para o Simondon sempre vai ser, e não é só para o Simondon, acho que todo mundo aqui está acostumado com a filosofia da diferença, beleza? Já está ali em companhia, né? O porvir vai ser sempre uma diferença. Então, o que anima, tá, o coletivo é uma diferença. Legal? Agora a gente vai pensar, eu vou dar um salto aqui para a gente pensar em dois tipos de coletivo. Tá? Simondon vai pensar no coletivo interindividual e um coletivo transindividual. É o que interessa para a gente agora nesse pequeno momento. Né? Depois de tudo, isso foi a introdução, tá, gente? Até agora foi só a introdução. Desculpa, mas é o Simondon. Foi só a introdução. Tá? O que seria, então, um coletivo interindividual para o Simondon? Tá? Um coletivo que é feito... O indivíduo entende a si mesmo, tá? De duas formas. No atual, o indivíduo entende a si mesmo de duas formas. Dentro dos escopos de uma determinada cultura e animado por uma força que eu estou chamando aqui de cósmica, ao mesmo tempo. Tá? Ele faz parte de uma cultura, ele faz parte de marcadores muito claros. Tá? Que marcadores são esses? Né? Mais velho, mais novo, mais sadio, mais forte. Né? Essas diferenças que nós percebemos no cotidiano. Né? E nós vivemos nessa diferença. Tá? Mas mesmo vivendo nessas diferenças, a gente percebe que alguma coisa é maior do que a gente. Que isso não dá conta. Né? Que essa coisa é maior do que a gente. Essa coisa que a gente percebe como maior do que a gente, já falei, é esse sentido de espiritualidade. Né? Isso é grande demais. Tá? Eu posso fazer uma pausa? Eu vou beber água, mas eu posso fazer uma pausa para falar de outra coisa? Tá. Porque eu acho que é uma imagem muito legal.